ao andarmos pelas cidades, pelos lugares aí, nós vemos uma série de símbolos que nos remetem à pessoa de Jesus. São igrejas cujas tradições dizem que são seguidoras de Jesus. Igrejas das mais variadas tradições, das mais variadas denominações, sejam elas católicas, ortodoxas, protestantes, pentecostais, neopentecostais. Porém, não só essas igrejas representam Jesus na nossa sociedade. É comum nos lares, nas casas das pessoas, ou até mesmo em repartições públicas ou outros lugares de frequência de muitas pessoas, em que haja algum símbolo cristão, como um crucifixo ou uma Bíblia, ali representados. E até mesmo podemos dizer que um dos mais importantes monumentos que representam o nosso país, o Brasil, é uma imagem de Jesus, o Cristo Redentor. Isso quer dizer, isso significa que somos uma sociedade cristã, que cada um dos componentes dessa sociedade é um cristão, ou até mesmo que as pessoas que vivem aqui em nosso país conhecem a pessoa de Cristo? É preciso cuidado com essa afirmação. Afinal, nem sempre o ver uma imagem, reconhecer uma imagem, possuir um símbolo cristão em casa, ou até mesmo frequentar uma igreja, significa que a pessoa conheça a Jesus. Nós queremos estudar um pouco da pessoa de Jesus através de 3 títulos que o Novo Testamento atribui à sua pessoa. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João, capítulo 1, versículos 1 ao 5 e 14. O Evangelho de João inicia com um prólogo que é diferente dos outros evangelhos, especialmente Mateus e Lucas. Enquanto Mateus e Lucas iniciam com uma perspectiva mais histórica, falando do nascimento de Jesus, o Evangelho de João inicia com um prólogo que é provavelmente um hino cristão antigo, um hino que fala do Verbo, ou podemos traduzir também como palavra de Deus. O Evangelho de João, como nós sabemos, foi escrito no grego, e o vocábulo usado era logos. Logos é traduzido por verbo ou por palavra. Mas não é simplesmente o som que sai da nossa boca, o vocábulo que nós pronunciamos. A palavra tinha um sentido muito maior, tanto na cultura grega quanto na cultura judaica e, consequentemente, cristã, na qual a Bíblia foi escrita. Por exemplo, para a escola filosófica do estoicismo, o logos
era o princípio racional que ordenava todo o universo. E certamente João, ao escrever esse texto, ele sabia disso. E ele manipula um pouco essa ideia para dizer que Jesus era o princípio racional do universo. Mas não é somente aquilo que a escola estoica pensava. O prólogo de João, o Logos, do qual João fala, o Verbo, ele nos remete a referências muito maiores no judaísmo, no Antigo Testamento. Quando nós lemos o capítulo 1 de Gênesis, em que Deus criou o universo, nós lemos naquele texto que Deus usou a sua palavra para criar. E disse Deus, haja luz e houve luz. Assim, ao relacionar Jesus com a palavra de Deus, estava fazendo uma relação na mente de todos os leitores com Gênesis primeiro e mostrando que Jesus era o Criador. E sendo ele Criador junto com o Pai, isso significava que ele era pré-existente a toda a criação, ou seja, Jesus não foi criado por Deus junto com a criação. Jesus é anterior, ele é Deus. Aliás, o texto de João afirma isso. Ele diz: o Verbo era Deus. Então, o Verbo era divino como o Pai. Mas ele fala também, o Verbo estava com Deus. E dessa forma mostra que apesar de o Verbo ser da mesma substância do Pai, ele também se diferencia do Pai. Ele não é o Pai. O Pai é um, Jesus é outro. Ambos da mesma substância, ambos da mesma divindade. Ambos criadores do céu e da terra. Mas o texto de João não diz apenas que Jesus ou que o Verbo estava com Deus, era Deus, e que ele fez todas as coisas e todas as coisas foram feitas por ele. O texto diz ainda que ele era a vida e a luz das pessoas. Ou seja, assim como ele criou no começo, ele continua ao longo da história, cuidando, dirigindo, guardando, protegendo, encaminhando toda a criação, sustentando toda a criação, segundo os seus propósitos. Ele foi o princípio de todas as coisas e continua sendo o princípio de todas as coisas e de toda a história. O Novo Testamento usa um outro título para Jesus. Na verdade, esse título é tão usado, está tão ligado ao nome de Jesus, que muitas vezes nós pensamos que é um sobrenome, que é uma espécie de segundo nome de Jesus. É o título Cristo. Cristo é um outro nome grego, um outro título grego. Ele é uma tradução do hebraico Messia, que significa Messias. Messias no hebraico significa ungido. Ou seja, existiam certas atribuições, certas tarefas que eram tão especiais dentro da sociedade ou da religião judaica que se costumava derramar um pouco de óleo sobre a cabeça das pessoas que tinham essas atribuições
a fim de marcá-las, a fim de que elas fossem plenamente reconhecidas como atribuídas destas tarefas. Eram os reis, os sacerdotes, os profetas. Essas pessoas eram então ungidas, e daí vem o nome Messias. No entanto, Messias ou Cristo ganha um significado muito maior, muito especial. Desde o começo da criação, desde que o ser humano caiu em pecado, que Deus prometeu enviar alguém que pisasse a cabeça da serpente e que resgatasse o ser humano do seu pecado. Durante todo o Antigo Testamento, desenvolve-se a ideia messiânica, ou seja, a espera pela vinda de alguém enviado por Deus para salvar a humanidade. Esse messianismo adquiriu diversas características, diversas formas, diversos tipos de pensamento ao longo da história. Durante muito tempo, e muitas pessoas pensavam no Messias como um rei, um guerreiro, que viesse conduzir a sociedade de Israel, o povo de Israel e Judá, à libertação dos seus inimigos, dos seus dominadores, e a conquista de uma situação gloriosa, próspera, promissora. Enfim, na religião judaica existia a espera pela vinda de um Messias, de alguém enviado por Deus. Dizer que Jesus é o Cristo é dizer que Jesus é aquele que foi enviado por Deus, pelo Pai. Só que Jesus não foi enviado pelo Pai para libertar o povo de Israel e Judá, para levar aquele povo a uma situação de prosperidade, de independência política, ou para elevar Jerusalém a uma posição de orgulho, de poder, diante de todos os povos do mundo. Não. Jesus é o Cristo, porque ele veio para morrer pelos pecados da humanidade e assim conduzir muitos à redenção, à comunhão com o Pai, a serem novamente aceitos diante do Pai e se tornarem o novo povo de Deus. O Novo Testamento confere a Jesus um outro título, um título que é perigoso, um título que nós podemos dizer que é, inclusive, subversivo. O Novo Testamento afirma claramente: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Por que esse título é perigoso e subversivo? Porque Senhor era um título que só era atribuído a César. César, o imperador romano, se autoproclamava Senhor de toda a humanidade, Senhor de todo o mundo. Aquele que tinha domínio e que governava sobre toda a humanidade. Aquele que não estava sujeito a ninguém e a quem todas as pessoas deveriam estar sujeitas. Assim, ao afirmar que Jesus Cristo é o Senhor, a Igreja estava afirmando que César não era Senhor. E que mais ainda, que Jesus tinha autoridade até mesmo sobre o imperador romano, sobre todas as autoridades, as instituições de poder do Império Romano. Essa afirmação poderia soar, no mínimo, estranha. Afinal, o Império Romano havia crucificado a Jesus, havia matado a Jesus. Portanto, teoricamente, o Império Romano tinha mais poder
do que Jesus, porque foi capaz de detê-lo, de dominá-lo e de eliminá-lo. Mas o fato é que o Império Romano nada mais fez do que cumprir os propósitos de Deus. Afinal, Jesus veio para morrer, veio para salvar a humanidade dos seus pecados. Então, ao crucificar a Jesus, o Império Romano nada mais foi do que um instrumento de Deus para cumprimento dos seus propósitos. Isso tira do Império a sua culpa, tira do Império o pecado que ele cometeu ao crucificar injustamente a Jesus, juntamente com o Sinédrio, com as autoridades judaicas? De maneira nenhuma. Esse pecado eles têm, eles carregam consigo. Mas, mesmo através do pecado humano, Deus conduz os seus propósitos, os seus desígnios. E tudo o que Ele planejou para a humanidade está sendo cumprido. E, ao morrer, Jesus então cumpriu o seu ministério. E não somente cumpriu o seu ministério para salvar a humanidade, mas também Ele ressuscitou dos mortos. E Deus, o Pai, o colocou como governante sobre toda a criação. Então toda a criação, não somente César, como toda a humanidade, como todo o mundo e todo o universo, obedecem ao mandado de Jesus, obedecem ao governo de Jesus Cristo, obedecem ao senhorio de Jesus. E Jesus então é Senhor, tanto de toda a humanidade, de toda a criação, como de cada um dos seres humanos. Mas é preciso cuidado com essa afirmação. Muitas vezes pensamos que o fato de Jesus ser Senhor significa que Ele é um tirano, um déspota, que já predeterminou todos os passos, todos os eventos, todas as coisas nos mínimos detalhes da vida de uma pessoa. Então, se uma pessoa perde o ônibus, tropeça na rua, casa com alguém, morre em tal dia, ou fica doente desse jeito, ou faz isso, ou faz aquilo, nós já imaginamos, esse é o propósito de Deus, está escrito assim e não nos cabe discutir. Não. Isso não é senhoria de Deus, isso é tirania de Deus. O senhorio de Jesus é um senhorio que se estabelece através de um diálogo com o ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus. A vida de cada pessoa é construída num diálogo constante entre Deus e o ser humano. E mesmo quando o ser humano não percebe que está fazendo assim, ele está dialogando com Deus e o senhorio de Cristo está sendo exercido. Através desse diálogo, através dessa conversa entre Deus e o ser humano, entre Deus e toda a humanidade, o senhorio de Cristo conduz a história e os seres humanos, todos eles, segundo os seus propósitos, para os seus desígnios, para aquilo que Ele projetou, para aquilo que Ele programou. Então, o senhorio de Cristo é verdade, é verdadeiro, é um governo que se estabelece através do diálogo com o ser humano. E por isso, Jesus Cristo é o Senhor. Em certo momento da sua vida, andando com os discípulos, Jesus perguntou a eles: quem as pessoas dizem que eu sou? E eles começaram a responder: as pessoas dizem que você
é esse, ou aquele outro. E então Jesus pergunta diretamente a eles mais incisivamente: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, tomando a palavra, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A resposta de Pedro utiliza-se de um título, de uma imagem que o Novo Testamento atribui a Jesus, o Cristo. E o Novo Testamento mesmo se utiliza de outras imagens, como a da Palavra de Deus, o Verbo de Deus ou o Senhor, para falar de quem é Jesus. Todos esses títulos e muitos outros são utilizados pelo Novo Testamento ou pela Igreja, também através dos tempos, para expressar alguma qualidade, alguma característica da pessoa de Cristo. No entanto, nenhum título, nenhum símbolo será capaz de compreender a totalidade da pessoa e do ministério do Verbo que se encarnou e esteve entre nós. Nenhum título será capaz de expressar a totalidade da pessoa e do ministério de Jesus Cristo. E certamente também nenhum de nós será capaz de compreendê-lo na sua totalidade. No entanto, o uso de títulos, de imagens, de símbolos, serve para que nós conheçamos mais a Jesus. Mas o importante com relação a Jesus é que, tão importante quanto conhecê-lo, é importante se relacionar com Ele. Ele não é para nós simplesmente um título, uma qualidade, um personagem da história. É alguém que anda conosco, é alguém que está conosco no caminhar da nossa vida e que se relaciona diretamente conosco. E nós nos relacionamos diretamente com Ele. É alguém que faz parte da nossa vida, que nos sustenta, que nos protege, que nos guarda, que nos preserva de todo perigo maior e que nos sustenta em todos os nossos caminhos. Jesus é para nós não um título, não um símbolo, não uma imagem, mas alguém com quem nos relacionamos e alguém que faz parte da nossa vida e alguém que dirige a nossa existência.